Eclipsando a mediocridade. Como revelar realidades ocultas e dominar os desafios da vida. Escrito por Dan Desmarques. Narrado por Dan Desmarques. Direitos autorais 2024, por Dan Desmarques. Direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução. Embarque em uma jornada profunda de autorrealização e capacitação com Eclipsando a Mediocridade, uma exploração cativante de verdades ocultas e crescimento pessoal. Este livro transformador mergulha nas profundezas da experiência humana, oferecendo insights inestimáveis e sabedoria prática para aqueles que buscam se libertar das limitações e abraçar seu verdadeiro potencial. Desde desafiar as normas sociais até abraçar a autenticidade, cada capítulo de Eclipsando a Mediocridade serve como um farol de inspiração para indivíduos em busca de autodescoberta e realização. Por meio de narrativas instigantes e orientações fortalecedoras, os leitores são convidados a transcender as ilusões, desafiar a conformidade e desvendar os segredos de uma existência com mais propósito. Descubra as chaves para liberar a força interior, harmonizar as realidades e acelerar o crescimento pessoal por meio do aprendizado consciente. Você está pronto para despertar sua mente, fortalecer seu espírito e embarcar em uma jornada de transformação diferente de qualquer outra? Junte-se às fileiras daqueles que ousam questionar, explorar e evoluir. Eclipsando a Mediocridade não é apenas um livro, é um roteiro para uma vida mais significativa e autêntica. Capítulo 1. Abraçando a autenticidade e rejeitando o conformismo. Seu futuro pode ser determinado por suas prioridades, e as pessoas tendem a seguir uma de duas prioridades. Se nossa necessidade básica for sexual, tenderemos a buscar a estima por meio de nosso valor como ser sexual. Se nossa necessidade básica for popularidade, buscaremos a estima por meio da aceitação de muitos. E como a maioria das pessoas busca esses dois tipos de atenção com mais frequência, elas negligenciam sua própria identidade e confundem o que os outros dizem sobre si mesmas com quem elas realmente são. Mas se eu souber quem sou, não tolerarei que as pessoas me digam que sou outra pessoa, e, portanto, minha atitude em relação aos outros será muito diferente, podendo até ser interpretada como rude, porque estou além do controle e das expectativas deles. Sempre que as pessoas não conseguem determinar com precisão seu comportamento, elas perdem o interesse em você, porque na verdade a maioria das pessoas vê os outros como objetos. E isso ocorre porque elas próprias têm um baixo nível cognitivo. Elas veem o mundo como um brinquedo gigante porque têm o nível cognitivo de uma criança. Elas acham que tudo deve ser organizado de acordo com suas próprias crenças, e por isso, ironicamente, tentam entender a opinião da massa porque acham que suas vidas serão mais bem-sucedidas se a seguirem. O orgulho da ovelha é ser uma ovelha. Como resultado, elas nunca veem seus abusos como antagônicos, rudes ou desumanos. De fato, os maiores idiotas da sociedade, os racistas, encontram muitas maneiras de justificar sua discriminação, muitas vezes simplificando a observação ao nível do idiota, como quando presumem que as pessoas pertencem a um pedaço de terra ou a outro, não por causa de sua nacionalidade, mas por causa da cor de sua pele. Portanto, você nunca pode ser rude quando está sendo você mesmo sem interferir na vida dos outros. Você nunca pode ser tão rude quanto aqueles que negam seu direito de ser você mesmo. Isso não poderia ser mais óbvio do que na vida de um escritor. Todos querem me insultar pelo que penso e escrevo, e no entanto, não pedi a opinião deles. Não os forcei a ler meus livros e nem mesmo lhes disse como viver suas vidas. No entanto, minha capacidade de pensar é um grande insulto para aqueles que adotaram a ignorância como estilo de vida. Entretanto, não é de surpreender que aqueles que se aproveitam dos outros usem esse conhecimento para controlar a sociedade, pois é mais fácil manipular opiniões do que educar as pessoas. Reclamamos dos mentirosos, mas nunca daqueles que acreditam nas mentiras. Mas quem é o culpado pela ascensão de Hitler ao poder? Aqueles que votaram nele ou ele que fez o que queria fazer? O karma nunca é tanto uma punição quanto uma história autoimposta que escolhemos contar a nós mesmos. Aqueles que discriminam devem inevitavelmente ser discriminados. Aqueles que mentem devem inevitavelmente ser vítimas de mentiras. Aqueles que punem devem ser punidos. Quando os americanos e os europeus reclamam que seu estilo de vida é muito caro, eles negligenciam o fato de que nunca reclamaram das guerras que seus impostos ajudaram a sustentar,
e que, inevitavelmente e ao longo do tempo, afetaram as relações econômicas de seus países. Tudo que tem um efeito deve ter uma causa, e para descobrir a causa dos efeitos sobre nós, devemos analisar as causas pelas quais somos responsáveis. Dito isso, eu seria hipócrita se reclamasse de um país que não posso mudar, que não quero mudar e que não quero deixar. Se eu não gostar de um país, mas não quiser deixá-lo, exercerei meu direito de ser responsável por ele fazendo tudo o que puder para mudar seu rumo, e de fato, muitos estrangeiros fazem isso nos países onde vivem. Eles interferem na política local, fazem recomendações aos líderes, organizam reuniões e discursos públicos, e até criam empresas dedicadas a ajudar os migrantes a se integrarem. Por meio de todos esses mecanismos, eles influenciam o curso do país e seu destino. O problema é quando essas mesmas pessoas determinam o caminho que um país deve seguir de acordo com o que acham certo com base em seu país de nascimento, e isso é o que os britânicos e americanos fazem com frequência onde quer que vão. Eles querem impor seu histórico cultural aos outros, e nada me deixa mais desapontado do que ver um McDonald's na Tailândia. Também é estúpido ir a um restaurante de junk food quando se pode conseguir comida muito melhor nos vendedores ambulantes. Capítulo 2. Revelando as ilusões da percepção. Muitos setores e políticos tentam manipular a opinião pública para mover a sociedade em uma determinada direção porque é fácil. Sabemos que as pessoas sucumbem facilmente à pressão dos outros, e é por isso que muitos sofrem de depressão e solidão. Mas as pessoas nunca sofrem tanto com o que acham que estão fazendo quanto com a falta de capacidade de pensar. Nossos problemas geralmente não estão no que vemos, mas no que pensamos sobre o que vemos. A depressão não é um problema que acontece com você, mas uma consequência de seus hábitos. A solidão não é tanto uma consequência das tendências sociais, mas sim do tipo de pessoa que você escolhe para ser amigo. A pobreza não é tanto um estado de ser, mas o resultado de escolhas ruins na vida, e muitas vezes, de muitas escolhas, demais para encontrar uma que a tenha causado diretamente. Tudo o torna mais pobre, mais solitário e mais deprimido, e aqueles que buscam doses de motivação estão procurando uma resposta simples e fácil para um problema complexo, porque sua cultura, seus pensamentos, suas opiniões, suas crenças religiosas, o que você lê e o que você considera real ou irreal, verdadeiro ou falso, tudo isso o leva para onde você está. Portanto, a solução é um pouco mais de ignorância feliz. O que quero dizer com isso não é desconsiderar seus problemas ou sua necessidade de uma solução, mas sim considerar que você pode estar errado sobre tudo o que acredita ser verdade. Foi quando fiz isso comigo mesmo que minha vida começou a mudar, e começou com a análise dos resultados em vez das premissas. Em vez de analisar o que eu deveria fazer, comecei a observar qual era o resultado de tudo o que eu estava fazendo. Então vi que se eu fizer o que todo mundo diz que é errado, minha vida melhora. Se eu fizer o que as pessoas dizem que é loucura, minha vida faz sentido, e se eu perseverar, posso realmente ganhar dinheiro. Depois que percebi isso, sinto vontade de rir sempre que algum pobre idiota que não tem dinheiro para ir a algum lugar na vida, ou mesmo um trabalho que ama, me diz que sou psicopata e louco. Penso nessas pessoas toda vez que caminho em uma bela praia e tomo uma xícara de café com vista para o oceano. Sugiro que você faça o mesmo, e aprenda a apreciar as lágrimas e os insultos de seus inimigos, como a chuva lá fora, e um vento forte, quando você está aquecido por dentro. Porque é só isso que as vozes da ignorância são, tempestades de nada. Não me importo se toda a minha família me odeia, porque quando meu tio doente me mostrou os salários deles, eu não sabia se chorava ou ria. Eles são arrogantes demais para sua insignificância. E como eles expressam isso? Pensando que sou um criminoso porque não sofro, não preciso de um emprego e nem mesmo preciso trocar meu tempo por dinheiro. Eles realmente acham que eu vou queimar no inferno, e eles vão para o céu. Bem, que bom para eles. Explicar por que os estúpidos são estúpidos é uma completa perda de tempo, porque os estúpidos não são inteligentes o suficiente para entender. É por isso que eles são estúpidos, e é por isso que é uma perda de tempo. O sistema educacional também garante que as pessoas estejam tão convencidas que não consigam enxergar a realidade à sua frente ou sentir o cheiro de merda junto a seus pés. É por isso que, ao contrário da crença popular, a espiritualidade nunca é uma coisa popular. Sempre que você vê um grande grupo de pessoas seguindo crenças espirituais, a probabilidade de elas estarem no caminho errado é muito maior,
porque apenas uma minoria tem a capacidade de entender o conhecimento impopular. Na verdade, costumo dizer aos meus leitores que gostaria que eles se encontrassem, pois todos acham que estão sozinhos. Sim, como minoria, eles se sentem sozinhos, mas, unidos pela mesma crença, são muitos. Eles não sabem disso porque o que escrevo não é popular. A verdade nunca é popular. Se um dia minhas palavras se tornarem populares, provavelmente será porque o significado foi distorcido para negar seu verdadeiro impacto. Dito isso, nada que você faça em busca de aceitação levará à verdade que procura, e não há informação que possa ser aperfeiçoada o suficiente para ser aceita se a mente não estiver pronta para ela. Toda vez que você compartilha uma realidade de natureza superior com um ser de natureza inferior, ele a reinterpretará, reorganizará e a rebaixará ao seu nível. Um ser muito ignorante simplesmente anulará qualquer coisa de natureza superior chamando-a de opinião. Eles fazem isso para anular sua própria necessidade de mudança e para justificar sua teimosia. A atitude oposta é o que vejo em muitos de meus seguidores, que lerão o mesmo livro várias vezes em busca de um significado mais profundo em minhas palavras que provavelmente lhes escapou da primeira vez. Capítulo 3. Desafios da percepção e da autoilusão. Não há nada que eu possa dizer a quem já chegou a uma conclusão sobre o que é a realidade e, principalmente, aqueles que acham que sabem quem eu sou por causa do meu nome, da minha nacionalidade e da cor da minha pele. No entanto, fico fascinado com os muitos milhões de pessoas de todo o mundo, especialmente europeus, que acham que não sou qualificado para ter tanto conhecimento porque minha cor de pele não é branca, ou porque meu nome não sou americano. Mas será que as pessoas que buscam minha ajuda são diferentes se não lerem meus livros e ignorarem tudo o que explico? Encontro pessoas o tempo todo que estão se vitimizando ao dizer que precisam de ajuda para encontrar um emprego, mas quando lhes envio sites com ofertas de emprego, elas os ignoram completamente e são extremamente criativas ao justificar o motivo, ou simplesmente dizem, não sei como o que você me enviou funciona, como se fosse minha culpa o fato de não estarem motivadas a resolver seus próprios problemas. Além disso, há outro grande problema nas pessoas com problemas, escondido sob todas as camadas do que elas estão falando, chamado ego. Muitas vezes, o verdadeiro problema não é o desemprego ou a falta de dinheiro, mas a preguiça ou a falta de vontade de aceitar certos tipos de trabalho que elas consideram degradantes para sua imagem social. Quando eu trabalhava como segurança, as pessoas achavam que eu estava me degradando, porque já havia trabalhado como gerente antes. Mas eu estava realmente me degradando, porque as pessoas não respeitam os seguranças, ou estava simplesmente investindo esse tempo na leitura de livros e na escrita porque não conseguia encontrar tempo antes? Isso nos leva a outro grande problema que as pessoas têm, que é a incapacidade de medir o tempo. Elas acham que se não estão ricas agora, estão desperdiçando o seu tempo. Portanto, ler livros, escrever livros, tudo isso é uma grande perda de tempo para elas. Eles também presumem que, seja qual for a sua vida agora, ela será assim para sempre, como se todos nós fôssemos personagens virtuais em um jogo, e Deus jogasse as pessoas de um lado para o outro como se elas não tivessem vontade própria. Elas nunca consideram que a realidade pode mudar, e, de fato, nem mesmo tentam mudar. Elas aceitam o que vem até elas. Depois, há outro problema chamado falta de criatividade, que é o que as pessoas representam quando mentem sobre suas experiências passadas ou inventam maneiras de enganar os outros. Você vê isso nos balconistas de lojas que dizem um preço e depois outro quando você está prestes a pagar, e você vê isso nas pessoas que inventam aulas em suas cabeças que não estão qualificadas para ensinar, como um idiota da Polônia que está na Tailândia agora ensinando Body Scan Mindfulness para idiotas que estão dispostos a cair em suas bobagens. Ele não conseguiria explicar o que é mindfulness se você perguntasse a ele, nem mesmo o que é body scan, e ainda assim ele promove isso como se fosse um médico que virou hippie e não um idiota. Essa mesma pessoa afirma ser um lutador profissional de MMA, embora não tenha nenhuma certificação e nunca tenha lutado de verdade na vida. Algumas pessoas, como esse idiota, realmente acham que a maneira de progredir é fazer o máximo de besteira possível. E, é claro, quando ele me conheceu, achou que era isso que eu estava fazendo. As pessoas que são... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.